Bem-vindos a mais esse episódio de Toda a Potência do Ser. Esse que é um podcast que praticamente se tornou algo investigativo para tentar encontrar quais os melhores caminhos para que o ser humano viva o máximo de sua potência, seja na saúde, seja na parte intelectual. E hoje eu tô com uma grande amiga. Oi, Dan. Tudo bem? Tô ótima. Quero saber tudo. Grace, fisioterapeuta, como é que começou? Olha, tem tudo a ver com o tema, tem tudo a ver com o tema, que foi autodescobrimento. Por incrível que pareça, eu nunca quis ser fisioterapeuta. Não é que eu nunca quis ser, na verdade, se você perguntasse pra mim, Grace, pequenininha, qual que é seu maior sonho, nunca foi uma profissão. Eu sempre falei que eu queria ter uma família. Olha. E aí, o que aconteceu? Eu sempre fui uma boa aluna, sempre... O foco era ficar em primeiro lugar, ser a melhor da turma. Então, eu era boa... Assim, eu podia não ser a top da melhor nota, mas assim, sempre estava entre os 3 primeiros. Era sempre melhor jogadora de handball. Era sempre... Tentava ser a melhor. Então, essa coisa do que eu quero ser quando crescer... Não tinha eu queria ser mãe, queria continuar o que eu tenho de referência, que era minha mãe. E aí, chega, né? Terceiro colegial, o que você vai fazer? E aí, uma vez eu tava jogando handball, tava treinando, acho que foi no 2º ano do colegial, tava treinando handball e uma menina se machucou. E eu pensei, bom, eu queria ajudar aquela pessoa, eu me senti impotente naquela hora. E eu falei, eu quero ajudar. Quem que ajuda nessa hora? E aí eu vi a fisioterapia. Só que eu nunca tinha feito fisioterapia na minha vida. Nunca. Então eu sempre fui muito forte fisicamente, então eu sempre ia muito bem nos esportes. Natação, handball, futebol, basquete. Sempre acima da média. Mas eu nunca me machuquei sério para precisar de um fisioterapeuta. Mas eu vi ali uma possibilidade, eu conhecia uma fisioterapeuta. E aí eu fui pesquisar e eu falei, ótimo, é uma profissão que tem flexibilidade de horário, então vai me deixar ser mãe. Vou poder ser mãe. Eu trabalho um pouquinho, deixo a criança na escola, vou conseguir conciliar. Então eu procurei uma profissão que me permitisse ser mãe. E então o meu plano era casar. Eu cresci numa igreja cristã. Então era aquela coisa, né? Vai casar com o primeiro namorado, aquelas coisas que a gente tem na cabeça que hoje a gente sabe que não é para todo mundo. Tem gente que dá sorte ou não. E eu... É um detalhe importante. Mas assim, para mim tá tudo encaminhadinho. Vou conhecer o menino da igreja, a gente vai namorar uns 2, 3 anos, a gente vai casar, com 25 eu vou ter filho. Você já tem escutado bastante isso, né? Com 25 eu vou casar, ter filho, e essa vai ser a minha vida. Então, você viu que a profissão não encaixava muito bem. Quer dizer, ela se encaixava... Tá faltando alguma coisa. E aí, comecei a estudar, ia bem. Para mim, faculdade foi como se fosse uma continuação do ensino médio. Continuei. Foi fácil? Foi. Aí que tá, né? Para mim, as coisas eram... Não é que eram fáceis, mas eram fáceis. Eu conheço o meu lugar de privilégio ali. Eu reconheço que eu posso não ser a mais inteligente do mundo, mas eu tinha uma facilidade acima da média. Consegui passar direto. Então, fiz 3º ano... Já não fez nem cursinho, já foi direto para a faculdade, fiz USP. Tinha pais que conseguiam me bancar, né, durante a faculdade, eu não precisei trabalhar. Pude fazer uma faculdade pública integral. Então, tudo foi indo fácil. Aí tem alguns marcos na vida, né? Fui para o Japão. Era um grande sonho da minha vida ir para o Japão. Minha mãe tem família lá que nunca vieram para o Brasil, japoneses mesmo.
conheci, trabalhei, porque a gente fez aquela coisa do intercâmbio, só que era um intercâmbio de trabalho. Eu trabalhei numa fábrica lá, 18 horas por dia. E me fez crescer muito como pessoa. 18 horas? Foi insano, Dan. Quanto tempo? Foram 2 meses. 2 meses. Acordava 4 horas da manhã, entrava às 5, saía às vezes 10, 11 horas da noite. Então a gente... Às vezes chegava às 4, depende do dia. O quanto isso é difícil? Porque eu não fiz isso. Acho que a maioria das pessoas não fizeram. Então, eu tinha uma ideia muito protegidinha, né? Isso eu tinha 20 anos, 19, 20 anos. Eu tinha uma ideia muito protegidinha da vida. Então, para mim era, quem faz hora extra é porque quer. E lá não, você fica lá até acabar o trabalho, até falarem para você que você acabou o seu serviço. Então, o primeiro dia foi um choque de realidade, que não me deixaram ir embora. Mas foi ótimo, porque eu entendi ali que o ditado do que tem boca vai a Roma. Tem só você por você. Eu fui sem ninguém, eu não fui com nenhum amigo junto. Eu fui sozinha. Parece difícil, mas é bom, né? É bom. Nossa. É bom. Os meus professores da faculdade falaram que era outra pessoa. Porque eu fui entre o segundo ano e pro terceiro, né? Então, dezembro de 2007, eu voltei em março de 2008. E aí eu era outra pessoa, porque eu levantava a mão e perguntava. Não estava ligando pro que os outros estavam falando, assim, de... não vou ficar quietinha. Às vezes as coisas acontecem muito... Não de forma tão impactante, mas de uma forma fluida. E às vezes a gente, por conta disso, a gente não percebe uma evolução ou involução. Você percebeu essa mudança? Eu percebi aí que eu falei, nossa, eu não tenho mais vergonha de perguntar as minhas dúvidas, de me expor na frente de um professor, Antes eu era aquela aluna que era a boa aluna, mas eu não era aquela boa aluna de destaque por vários sentidos. Era destaque de nota. Sim. Ia bem. Não dava trabalho, que eu acho que isso é importante na cultura japonesa. O importante é você não dar trabalho. Então, essa cultura japonesa muito enraizada. Eu vivia numa colônia só de japonesa. A minha igreja era só de pessoas japonesas. Eu brinco que eu tenho o pacote completo, né, Dan? Pacote completo. Filha mais velha, japonesa, capricorniana, cristã. Eu tive tudo para ser aquela pessoa regradinha, fechadinha e tal. E para mim era confortável. Muito dentro da minha zona de conforto. E aí, o que aconteceu? Em 2009, eu perdi meu pai. Que aí foi o segundo marco. E aí eu falei, ferrou. Porque em casa quem trabalhava era meu pai. Então, eu era a filha mais velha. Meus irmãos não tinham entrado na faculdade ainda. Você já estava formada? Eu estava me formando. Então, assim... Lógico, se a gente entrar nesse conceito, é uma outra história. Um dia eu conto pra você, mas meu pai, ele é um capítulo à parte na minha vida, assim, de homem de referência. As coisas ruins, entre aspas, que eu lembro do meu pai era da doença dele. Quando ele ficava doente e tal, mas eu nunca tive o meu pai brigando alto, meu pai xingando, meu pai sendo um mau exemplo. Meu pai sempre foi assim, exemplar... E dentro de casa e fora de casa. Quando falam de privilégio, sempre vão pro dinheiro. Isso é privilégio. Homem amor, referência. Ter amor. Sim. Não ter medo. E sabe o que é muito louco? Eu nunca tive problemas, sabe, daddy issues, né? Eu nunca tive isso com meu pai, porque eu sabia que a queridinha do meu pai era minha irmã, caçula. Por N motivos. Mas nunca aquilo deixou cair a minha autoestima de ser amada por ele. Porque ele conseguia mostrar da mesma forma que ele me amava muito. Por mais que a gente não tivesse tanta afinidade... Existe isso, né? De N motivos.
E lógico, minha irmã caçulinha, eu olhando foto dela, acho que ela também seria minha preferida. Mas, assim, a questão com ele, assim, sempre foi muito bem resolvida. A ponto de, assim, com frequência, meu pai estava me levando para a escola, ou para, sei lá, para aula de inglês, ou para alguma coisa assim. E eu parava e, assim, olhava, eu falava pro meu pai, pai, eu quero namorar um cara que nem você, eu quero casar com um homem que nem você. Então, era nesse nível de amor, de eu conseguir expressar isso para ele em vida, né? Que acho que isso foi muito importante. Não tenho arrependimentos em relação alguém a isso. para admirar nesse nível. Meu pai... Sabe que é raro? Tive um privilégio, né? Muito legal. Muito legal. E aí, quando eu perdi o meu pai, a gente perdeu o chão, né? Assim, por um lado, eu sei que Deus protegeu a gente demais, porque ele esperou. Minha irmã estava formando o 3º ano. Então, era como se ele tivesse completado o ciclo mesmo de... Sabe? Agora vocês vão ficar bem? E... Só que aí eu quis assumir o lugar do meu pai, que claramente eu não dei conta. Então, eu tinha um lado de aceitação de, ok, foi melhor para ele, melhor assim do que ele sofrer, não vou ficar com raiva, agora sou eu. Então, eu que vou resolver as coisas financeiras com a minha mãe, eu vou ter que trabalhar duro para isso. E... Qual é o maior exemplo, o maior legado que ele te deixou? E como isso influencia na sua vida então, hoje? Dan, é muito legal você perguntar isso, porque foi o próximo marco da minha vida. 7 anos depois dessa história do meu pai, eu lutando, e eu trabalhando das 7 da manhã até 11 horas da noite, todos os dias, assim, eu tive um burnout. Oh, que surpresa! Meu Deus! Tive um burnout. E eu lembro que, assim, minha família estava em um processo complicado, porque a minha irmã tinha terminado um namoro e ela estava super mal. Minha irmã já era magrinha, emagreceu 10 quilos por causa desse ex-namorado. Aí ela entrou numa questão de buscar Deus, e aí ela começou numa fase meio que de julgar também. E eu não estava nessa pegada, porque eu estava desesperada de sobrevivência. E eu acho que era uma sobrevivência / frustração de eu não estar conseguindo chegar onde eu queria. E, assim, eu sempre fui uma pessoa muito individualista. Nunca esperei ninguém para fazer nada, tanto que eu fui pro Japão sozinha. Não esperei nenhum amigo para ir comigo. Eu quero ir, eu vou. Faculdade, eu não tinha nenhum grupo de amigos, tanto que eu não tenho amigos da faculdade hoje. Porque eu me encaixava em qualquer grupo, mas eu não era de nenhum grupo. Eu não tinha uma pessoa... Meus amigos de infância, lógico, hoje eu ainda tenho esses amigos. Tenho amigos de 20 anos, 25 anos, de quase 30 anos de amizade, que eu guardo com muito carinho, mas eles não eram do meu dia a dia. A gente era amigo de fim de semana. Não era um amigo que eu ligava e falava no meio da semana, vamos fazer alguma coisa. Não tinha isso. E eu sempre fui muito confortável com isso. Sempre foi muito confortável. Quando aconteceu isso, né, de eu ter o burnout, a minha irmã, ela me interditou, porque ela viu que eu não estava legal, eu surtei, e aí eu fiquei uma semana sem falar com ela. E, tadinha, ela não tem culpa, e eu tinha consciência que ela não tinha culpa, mas ela jogou umas verdades na minha cara e doeu. Quando ela veio, um dia ela veio, bateu na porta, chorando. Ela falou, Grace, me perdoa, eu não quero perder você também. Tipo, porque ela tinha acabado de perder o namorado e tal. E eu não tava nem brava com ela, eu só falei, bati assim na cama. A minha cama, ela é de... aquela de viúva, que é um pouquinho maior que a de solteiro. Ficamos nós duas na cama, e aí começou a terapia. Com as duas em silêncio, assim. Eu lembro tão certinho, porque marcou muito. E eu comecei a chorar e eu falei assim, eu só sinto falta do meu pai. Eu sinto falta de ser filha. E eu comecei a chorar. Sabe aquela nuvem negra em cima da cabeça? Ela foi dissipando, porque aquilo que me angustiava, eu consegui falar, que eu só queria ser filha, sabe? Eu só queria falar assim, pai, tá difícil, eu posso ficar uma semana sem trabalhar, posso ficar um mês sem trabalhar que você me ajuda? Queria alguém para fazer isso e eu não tinha.
Eu não poderia fazer isso. Então, quando eu fui falando isso com a minha irmã não falou nada pra mim. Eu só fui falando. E aqui estalou. E eu falei, Grace, quem que você pensa que você é que você vai conseguir ser seu pai? Que era um homem admirável, de 59 anos, com a super bagagem nas costas. Você não vai conseguir com 20... Eu tinha o quê? 27? 28 anos. Você não vai conseguir ser aquele homem de 59. A gente nem sabe que não dá. E deu um estalo, assim, que eu falei, cara, é isso. Não é meu papel. Não é meu papel. E aí eu falei, que então eu posso ser que tem a ver com ele, que eu posso dar orgulho? E aí, as coisas que ele me marcou e marcou os amigos dele. Ele era um amigo exemplar. Se você conversar com qualquer amigo do meu pai, eles vão chorar na sua frente e falar, eu nunca mais tive um amigo que nem seu pai. É, assim, poderosíssimo. Amigos que ajudaram a gente quando ajudaram a minha mãe, né? De forma financeira, de cuidado mesmo. Vinha trazer coisa, trazia cesta de Natal. E todos eles entregavam chorando, falando, seu pai fez alguma coisa por mim. A hora que eu estava querendo me separar da minha esposa, eu liguei pro seu pai me escutou 3 horas no telefone. Seu pai me deu banho quando eu tive o AVC. Seu pai era grande. Meu pai era gigante. Um orgulho. E aí eu falei, eu quero ser essa pessoa. E eu consciente de que eu não era essa pessoa. Não naturalmente. E aí eu acho que me deu um estalo. Que eu falei assim, Grace, o que você vai levar dessa vida? Não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Ou até dá pra mudar a pergunta, né? O que é que eu vou deixar pra essa vida? Sim. Olha Que eu quero essas boas memórias. Eu quero ser lembrada pelo quê, né? E aí eu mudei minha chave. Eu pensei assim, eu quero ser a melhor pessoa que eu puder ser. A melhor pessoa. Lógico, de novo, né? Eu falei, talvez não vai ser que nem a do meu pai, mas eu vou ser a Grace que pode ser, falar assim, nossa, ela é filha de Isaías mesmo, sabe? E aí isso mudou o curso da minha vida. Mudou de verdade. Dissipou a nuvem. E dissipou a nuvem. Eu consegui enxergar as pessoas com mais clareza. Então, o que meu pai fazia muito bem, ele entendia quem eram as pessoas. Um ensinamento que meu pai me deu e que eu quero muito manter na minha vida sempre, sobre a generosidade. A gente sempre escuta muita gente brigando por causa de dinheiro, né? Eu emprestei tal dinheiro e a pessoa não me devolveu. Meu pai, ele emprestava muito dinheiro para as pessoas. A minha mãe, ela falava que isso nunca foi uma questão na casa, né? Minha mãe nunca brigou com meu pai por causa disso. Mas por quê? Meu pai falava assim, Grace, você só vai emprestar dinheiro quando você tiver o dinheiro suficiente para entregar esse dinheiro para a pessoa e você pensar que você deu. Você não vai esperar esse dinheiro de volta. Você só vai emprestar se você tiver esse dinheiro que você vai esquecer depois. E é isso que eu levo para a vida. O dinheiro que se empresta nunca... Eu acho que não precisa voltar por força, sabe? E por enquanto tem dado certo. Essa generosidade. Meu pai ensinou o significado de ser generoso. Meu pai ajudava meu primo também. Meu primo falava, poxa, seu pai era o único que vinha me visitar quando ele morava na USP. Seu pai trazia dinheiro para mim. Eu não tinha dinheiro para comprar supermercado, seu pai dava dinheiro para mim. E a gente só ficou sabendo disso depois que ele faleceu, né? Era generoso de verdade. De verdade. Tem uma frase que diz, né? Não deixa a tua mão direita. Saber o que a esquerda tá fazendo, né? E talvez a diferença entre vocês dois é que ele não fez força para ser. Ele só era. Ele só era. Uma vez, eu não acompanho futebol, não é um esporte... Paixão.
Mas tem a Copa do Mundo. Né? Na Copa do Mundo a gente sempre está na casa de alguém, aquela coisa toda. E aí, tava começando a me interessar por corrida. Aí eu vi aqueles jogadores que eu nunca tinha prestado atenção, correndo naquela velocidade absurda. E parecia que nem fazia força. Caramba, que coisa, que incrível. E dava para ver que eles estavam soltos. E aquela potência, ela só existe, só é possível, não num jogo, mas no trabalho, no estudo, onde quer que você esteja, só é possível quando a gente está solto, está livre. Daí, essa é uma boa razão para sentir essa leveza quando a nuvem se dissipou, né? Porque você parou de tentar. Eu parei de tentar Ser outra pessoa. Ser outra pessoa. Por mais que seja uma boa referência, Isso. não era você. E aí eu acho que... Eu falo que mudou o curso da minha vida, porque hoje eu sei que eu tenho uma rede de amigos com quem eu posso contar, sabe? Você sabe que isso vale muito? Sabe? Você sabe. Você sabe aqui dentro. Vale demais isso, né? Demais. E eu também parei de tentar pessoas que não merecem. Que eu acho que essa é a maturidade, né? No começo, quando você é criança, você só quer ser aceito. Você quer ser bom para todo mundo. Você quer que todo mundo goste de você. E aí, com maturidade e batendo um pouco de a cabeça, né? Eu percebi que nem todo mundo merece esse ser o melhor. Então, a gente demora, acaba... né? Essa lição e dói demora, também. Não é só demorada, mas ela dói. Já se percebeu fazendo muito? Sim. E tendo muito pouco retorno? Sim. E aí, foi aí que eu aprendi também... Aprendi não, a gente continua aprendendo todo dia, né? Cada pessoa é diferente. Sim. Mas é onde que eu posso economizar energia. Então, quando a gente lê, assim, né, Instagram, a gente tem muito essa coisa de várias frases, e você manda para alguém, posta uma indireta. Mas o que eu percebo em comum é que a gente tem uma questãozinha ali de uma autoafirmação. Eu preciso falar aquilo para falar para mim mesma, na verdade. Não é nenhuma indireta pro outro, é para mim mesma, para eu me sentir melhor, né? E o que eu sinto, né, no meu dia a dia é que vai existir ansiedade, sim. Não tem como fugir. Não tem como fugir disso. Então você aceita. Você abraça aquela emoção e trabalha com ela. Meus amigos hoje, todo mundo tem suas questões. Todo mundo tem, ou é perda de emprego, ou é um relacionamento abusivo, ou é ansiedade por pura ansiedade. E a pessoa precisa tomar remédio para aquilo, né? O que eu, Grace, aprendi é que todo mundo tem sua jornada. E que não tem... Acho que a gente chegou a conversar sobre isso, né? Que uma vez eu falei pra você, Dan, eu não me vejo como esponja. Eu me vejo como um canal. Hoje. Principalmente porque eu consigo ouvir a pessoa e entender que eu não preciso levar aquilo pra mim, mas que eu tô ali pra ouvir a pessoa. Porque cada um tem sua jornada. Eu não vou ser eu não vou tomar esse lugar a heroína. Eu não preciso ser referência daquela pessoa. O que eu preciso é ser uma amiga. Então, uma coisa que eu falo muito para as minhas amigas, eu e a Karen, né? A gente fala muito isso. Amiga não julga. Mas eu acho que vem muito mais daquele ponto do tipo, você faz o que você quiser. Eu tô vendo que você tá indo de encontro com aquele poste. Você vai bater a cabeça e vai doer. Eu não vou tomar para mim a culpa de ter te desviado do poste. Porque você quis ir pro poste mesmo eu te avisando que você ia bater a cabeça. Só que quem eu quero ser? A pessoa que vai te levantar na hora que você cair e estiver doendo. Então, para mim, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo esse papel, porque eu sei que aí eu me garanto. Eu não me garanto de fazer com que você não tenha problemas ou que você não sofra dores. Então, a gente economiza na ansiedade, né? É terapeuta em todos os sentidos, né? Você é terapeuta em todos os sentidos.
Eu vi uma definição de terapia muito legal, né? Que terapia, terapiae, né? Significa cura. E apesar do meio holístico quase que ter se apropriado totalmente da palavra cura, cura é só o restabelecimento daquilo que é natural, aquele movimento natural. Sim. E é o teu trabalho. Como é isso? E aí eu me encontrei. Acho que tudo isso para falar e acho que sempre foi um diferencial meu e até parte do meu sucesso profissional, é porque eu me importo. Então, a pessoa vem com um problema para mim, eu não acho que eu tenho que só fazer alguma coisinha ali e ir próximo. Não, aquilo fica assim, mas por que a pessoa volta a sentir dor? É esse incômodo. Mas esse incômodo acontece por quê? Porque eu me importo. E aí, o que é mais incrível nas minhas velhinhas, porque eu brinco, né, que eu atendo desde velhinha de 97 anos até triatleta. 97, maravilhosa. Atendi hoje ainda. 97. Maravilhosa. Mas, assim, o que eu acho que faz, às vezes, a diferença no tratamento? Ela é a pessoa ter a conexão comigo de entender que a gente está junto. Então, tem dia, assim, eu sempre falo da Dona Terezinha, que é uma paciente que já está comigo 8 anos. Que a gente virou amigas, nós somos amigas. E eu acho que o mais importante foi que várias vezes, inclusive na pandemia, pós-pandemia, a gente ficou acho que uns 6 meses sem se ver por conta da pandemia. 3 meses. E eu vi que ela envelheceu assim, demais. No tempo que a gente não se viu, né, por conta do isolamento social. E eu lembro que eu não fiz nada. A gente sentou para conversar. Porque ela não queria levantar o braço, ela não queria esticar a perna. Ela queria chorar. Então, a gente passou 45 minutos de mão dada, conversando sobre o que ela estava sentindo. E assim, e ela falou para mim no final, ela falou, Grace, você fez muito mais do que com exercício. Esse tempo aqui valeu muito mais. Então, eu parei para explicar, e aí, assim, aconteceu algumas coisas, que aí, justamente por conta do isolamento e tudo mais, o cognitivo dela começou a cair. Muita perda de memória, sensação de cabeça vazia, Grace, eu tô distante, e essas frases, né, sempre voltando, e aí eu gastava tempo, sabe, fazendo o quê? Explicando o que estava acontecendo na cabeça dela. E às vezes ela falava, Grace, eu não me lembro, eu puxo, eu não consigo me lembrar. E aí eu chegava para ela e falava assim, a Terezinha, imagina que eu lembro muito bem das minhas aulas de neurociências, né, de neurofisiologia. E aí eu lembro que quando eu assisti Divertidamente, eu identifiquei tanto, porque assim, é exatamente aquilo que acontece, só que de forma lúdica, né? Eles mostram de forma lúdica. E aí eu peguei esse exemplo, essa metáfora, né? Essa coisa do Divertidamente, e falei assim, Dona Terezinha, imagina que a cabeça da senhora é uma biblioteca. Dona Terezinha, não cabe mais livro nessa biblioteca. A gente vai ter que jogar coisa fora. Então, e imagina, segunda coisa, quando a gente vai lá e a gente pede uma informação para a bibliotecária, a senhora tem que lembrar que a bibliotecária tem 94 anos. Vai ser rápido? Vai ser fácil? Não vai. Vai demorar mais do que quando a senhora tinha 20 anos? Vai. Tem mais livros? Tem mais livros. Tem mais livros. Tem mais espaço. A bibliotecária ela é nova. Não, eu falei para ela, não se cobra para ter a cabeça de antes, Dona Terezinha. A senhora está com 94 anos. E aí parece que ela fazia assim, porque assim, ia esquecendo, mas toda vez que eu contava essa história, ela fazia tipo, tá tudo bem. E eu, tá tudo bem. Que bonitinha. E é isso que faz valer meu trabalho. Sim, então. sim. Essa toda a potência do ser,
ela precisa da empatia, né? Ela precisa do amor, ela precisa do cuidado. Precisa disso, né? A gente precisa relaxar. A gente precisa aprender a relaxar. Essa potência, ela não está no estresse, não está em algo tensão, não, tá na leveza, tá na Sim. capacidade de se conectar, de ouvir, Sim. né? De ir junto, de aprender junto. Sim. E eu sou um apaixonado pela fisioterapia, mesmo. Eu lembro as minhas melhores aulas foram de anatomia, as melhores aulas. Tive um professor de anatomia que ele vai vir aqui, chama Rogério Gozzi. Hoje ele é famoso, ele tem um programa, tem um canal chamado Anatomia Fácil. É maravilhoso. E foi a pessoa que fez eu me apaixonar pela fisiologia, sabe? Pelo corpo. Pelo corpo, pelo funcionamento do corpo. E aí você descobre isso, né? Que antes é necessário descobrir as tensões. O que está atrapalhando? Às vezes é informação demais. A gente precisa fazer essa dieta da informação. Sim. Né? Você falou do Instagram. Precisa se fazer uma limpa. Quanto mais a gente aprender a usar esses recursos de forma consciente, de fato, né? Isso que você falou, nossa, isso está roubando minha energia. Muita coisa rouba a nossa energia. E analisar isso de forma fria, de forma objetiva, você não vai ter energia para fazer aquilo que você gosta. E às vezes é isso que você faz, atender uma dona Terezinha. Né? E, poxa, precisa estar muito inteira. Precisa estar muito inteira. Para onde está indo tua carreira agora? Por enquanto eu estou bem feliz. Você está bem feliz há quanto tempo? As duas perguntas. Para onde está indo e você está bem feliz há quanto tempo? Eu estou feliz há quanto tempo? Eu acho que por incrível que pareça, desde a pandemia. A pandemia, ela me tirou de um movimento que eu estava, né, meio infeliz do jeito que eu estava trabalhando, eu não enxergava direito como que deveria ser um trabalho feliz. E aí, quando eu saí, e eu tive que voltar a atender domiciliar, né, por conta da pandemia, que era ou eu ir para casa da pessoa, a pessoa não sai de casa, não tinha opção. Eu descobri o prazer do tempo. Acho que a gente chegou a conversar uma vez sobre isso. Sim. Que o meu objetivo hoje é atender pessoas com mais qualidade. Então, isso muda o jogo. Muda o jogo. É do tipo, lógico, hoje eu ainda estou nesse sentido de correria, né, de tempo e tal. Mas eu estou descobrindo o prazer de falar, ok, eu posso deixar mais de uma hora entre um paciente e outro, lógico, para deslocamento, mas para eu não sair correndo da vida daquela pessoa. Porque às vezes na conversa... Dan, você sabe mais que todo mundo, né? Na conversa paralela que você identifica o que tá o íntimo daquela pessoa. Sim, tá oculto, né? O que tá oculto. O que porque ela não tá falando? Que a pessoa pega e te fala assim, tô com dor nas costas. Trabalho sentado na frente do computador. Ok. Tá tudo bem. O que ela não te fala é que na hora do almoço, ele vai lá ajudar a cuidar da mãe dele, que não consegue, e é ele que precisa transportar a mãe até o banheiro para tomar banho. A dor nas costas dele é daquele esforço que eu preciso olhar o jeito que ele tá pegando a mãe dele, ou são as 8 horas de trabalho, ou às vezes é os dois. Ou às vezes é pela falta de tempo de cuidar dele mesmo. Aquela máxima, né? Entender para atender é isso, entender de forma holística. E entender tudo. E às vezes a pessoa não vai te falar porque ela só vai te passar a informação que ela julga importante. E às vezes ela nem sabe. Porque é ela que julga aquela informação. Eu vou cortar seu caminho e falar, não, meu problema é que eu fico 12 horas na frente do computador. Que realmente, é verdade. Mas aí você olha a cadeira perfeita, a ergonomia perfeita. Peraí, não é bem isso. O que você não está me contando? Que a pessoa não quer trazer para você que ela tem uma mãe que tem Alzheimer. O que você acha que
Qual o motivo que leva as pessoas a sentirem tantas dores? Porque eu nunca vi tantas pessoas reclamarem de dor física, de dor emocional. Eu sei que tem ali, hoje, o treino físico mesmo, né? A pessoa ela vai para uma academia, mas por quê? Posso te falar uma coisa, Dan? Isso, assim, dor é uma coisa que eu tenho estudado muito, né? As coisas para onde eu quero levar, né? Minha carreira é estudar mais essa dor, né? Ajudar mais nesse sentido. Mas eu vou te trazer uma questão que não é só a dor física. Na verdade, a dor física das pessoas, elas têm muito mais a ver com a negligência do próprio ser. O seu corpo ele vai gritar quando você não está dando atenção para ele. É como se a pessoa se distraísse dela mesma. Dela mesma. E a forma que o corpo tem para chamar a sua atenção é dor. Então, eu li num livro até que é de um grupo australiano, de um grupo que estuda só dor. E eles falam que a dor, ela na verdade é um red flag. Ela puxa a sua atenção. Ela é um sinalizador. Ela não é a lesão. Dor não é igual a lesão. Dor é igual a alerta. Por que tem aquela máxima do... acho que você lembra do seu professor falando disso. Por que às vezes você sente dor antes da agulha encostar na sua pele? Por que quando você... É mesmo, né? Aquela do Pernalonga. Tá caindo a bigorna, até ele olhar e ver que a bigorna amassou a mão dele, ele não sentiu dor. Por que isso? Porque é subjetivo. Qual a informação que o cérebro escolhe passar? E é muito mais sobre a atenção do seu cérebro nessas regiões, que pode ser tanto isso, do tipo, o cara não está sentindo dor porque ele não está vendo. Pode ser uma questão. Pode ser que já teve a lesão e aquele sinal não vai chegar no seu cérebro, porque o corte, a lesão já foi feita. O que dói mais? Às vezes é uma dor que é mais um aviso de falar, ó, que presta atenção em mim. O corpo ele faz isso, ele presta atenção em mim. E a pessoa pode perceber, ela só vai parar quando doer. É curioso. Antes de o Tantra ser a nossa vida e posteriormente o nosso trabalho, eu fiz massoterapia e fiz tudo que existia disponível. De técnica. Né? Tudo. E na adolescência, assim, uma boa parte da adolescência, juventude, eu joguei basquete. Eu adorava. Eu fui mormon. E aí tinham alguns americanos, eu cresci com essa ideia, e eles jogavam, e era muito bom. E passaram-se os anos, outras profissões vieram, outras atividades. E, sei lá, 10 anos depois de parar de jogar basquete, eu me vejo num curso de Ayurvédica. Né? Um curso muito bom, muito bom. A professora se chamava Cláudia Tamatra. Foi um curso excelente. Ali, eu lembro de... Acho que era uma técnica na perna, alguma forma de dissolver a tensão, tensor da face lata, alguma coisa assim. Na lateral da perna, gente. E parecia que uma dor foi dissolvida que eu nem sabia que eu estava com ela. Olha que coisa curiosa, essa falta de consciência para as dores que a gente carrega. Sim. Isso não é impressionante? É que isso a gente leva para a vida, né, Dan? Porque tanto dores físicas quanto emocionais são isso. A gente vai retraindo, até você achar que ela não está mais lá. E aí é só a gente ter um estressor ou alguma coisa para ela falar, oi? E ela grita. Eu estava aqui. Ela grita. Por isso que eu falo, não necessariamente a dor é igual a lesão, porque às vezes a lesão tá lá e você não sente a dor. Sim. Hérnia de disco. Gente, hérnia de disco, todo mundo fala, nossa, tem uma hérnia, não sei o que. Gente, 80%, 70% da população tem hérnia de disco. Só que não necessariamente ela tem dor.
É uma hérnia de disco assintomática, não tá tocando nenhum nervo ali. Você não sabe que você tem. Após todo mundo vai fazer uma ressonância ali, todo mundo vai ver uma hérnia de disco. Ou uma protusão discal, né? Que é um pouquinho menos do que a hérnia de disco. Mas aí que tá. Não quer dizer que ela não exista, não quer dizer que tem uma lesão, não quer dizer que não tá machucado. Por isso que eu sempre coloco, a dor, ela é um pequeno problema, na verdade. Ela é mais uma dádiva. É um presente você ter consciência da sua dor. Porque aí você tem a consciência da sua dor e então eu posso tratar. Eu te vejo hoje muito feliz, sabe? Muito, muito... Desde que eu Que a gente se conheci, conhece. eu tô vendo você numa evolução maravilhosa. O quanto investir em momentos de felicidade, não apenas exercício físico, Sim. o quanto está fazendo bem para a tua saúde. Ai, assim, eu falo que eu não sou muito referência. Porque eu tenho uma certa facilidade. Olha que louco, né? Eu falando isso pra você, Dan, eu nunca conseguiria falar isso pra você quando a gente se conheceu. Porque antes eu achava que isso era presunção. E hoje eu consigo ver o que é minha força e o que é minha fraqueza. E eu abraçar tudo isso pra falar isso é Grace. Né? E isso é saúde. Isso... Ser a saúde. Ser a saúde. Eu tive... Isso é muito, né? Essa consciência. O que é saúde? Eu tive... Eu não sei se eu te falei, mas eu fiz um tratamento para congelamento de óvulos. Acho que sim. Sim, falou. E se a gente lembrar no começo da nossa conversa, ser mãe era uma das minhas dores. Hoje eu chamo de dor. Porque é uma coisa que eu quero, mas eu não quero fazer sozinha, por N motivos. Porque a família, né? É o pacote que eu quero. E eu tenho muita consciência disso. Eu tenho consciência que não necessariamente eu vou conseguir. E tá tudo bem, porque essa é a vida. Né? Principalmente quando não depende só de mim. Se dependesse só de mim, tava bem, mas assim... E é como se a gente... Voltando, né, nesse começo, essa dor que eu tinha, eu pensei numa solução. Vou congelar meus óvulos, porque aí eu vou ter tempo de conhecer alguém que valha ser meu parceiro e que seja um bom pai. Eu não quero que a minha criança cresça sem uma boa referência, como eu tive de um bom pai. E aí eu congelei meus óvulos, fiz todo o tratamento, foi bom. Doei alguns, inclusive. Mas destruiu o meu corpo. Destruiu em que sentido? Foi muito hormônio para dentro. Foram 6 meses de tratamento hormonal. Desregulou tudo. Colesterol, triglicérides, tive um hipotireoidismo. Não é que todo mundo vai acontecer isso. Eu tô falando que aconteceu com o meu corpo, como ele reagiu a tanto hormônio. E aí eu vi num processo, Dan, de uma queda de autoestima, porque eu não me reconhecia mais no espelho. Eu estava num relacionamento que já estava morno, né? Né? A gente conversou um pouquinho antes sobre isso. Esse meu último relacionamento foi maravilhoso, um homem incrível, mas que a gente já não estava dando certo ali. E também muita consciência de quem que eu sou, do que eu quero, de o que eu não quero passar para ele, porque ele também não precisa, ele não é obrigado sem querer, a me acompanhar. Tem que ser uma coisa... E vice-versa. Exatamente, uma coisa mútua. Sim. Tem que ser uma coisa que vai caminhar junto. E vamos conversar. Ninguém é obrigado. Por isso que eu falo, gente, faz algum tempo que eu não brigo nos relacionamentos e término de relacionamento, porque eu não espero mais que a outra pessoa
ela queira a mesma coisa que eu. Então, se ele quer. Se não quer, também Isso deixa tão leve, né? deixa. Mas você pode querer uma coisa completamente diferente. Tem direito. E por conta disso não dá mais certo. Isso. Sem cobrança. Vamos Sem tentar, cobrança. mas se não der... Exato. E eu acho que ninguém tem culpa. Uma coisa é a questão da culpa, né? A pessoa não tem culpa dela não querer mais, dela ter mudado de ideia. É difícil, é mais difícil manter um relacionamento assim, né, Dan? É mais difícil. Mas dá pra ser mais leve a vida. Mas a gente tá numa época boa pra isso, né? Então, a gente pode... Né? E ok. O importante é ser feliz, buscar a felicidade, né? Essa ideia de relacionamento... Desculpa. Essa ideia de relacionamento, né? A gente fala... É o tema principal. A gente trabalha muito mais com casais. Sim. Mas quando a gente pensa... Se a gente trocasse relacionamento, que parece uma coisa pronta, para um relacionar-se, o esforço seria... Não... Claro, estar bem o máximo de tempo possível. Mas focar nos objetivos. A gente tem objetivos em comum. Às vezes não. Às vezes não. Pode até ter valores completamente diferentes, mas não podem ser conflitantes. Exato. Olha, eu quero uma vida desse jeito, com mais movimento. Nossa, eu quero o oposto. Quero algo mais... Exato. É um autorrespeito, né? Exatamente. Eu acho que é um autorrespeito e você se poupa de tanto. Guardar energia. A gente não precisa gastar tanta energia com coisa que não vai levar a nada. E tem coisas como a profissão, eu penso que em alguma medida o relacionamento, eles se parecem, né? No sentido de precisa de clareza. O que eu quero disso aqui? Sim. Né? Tirar um pouco a esperança. A gente brinca, não sei se já te falei disso, que tem uma palavra... talvez o significado dela seja... A interpretação seja muito equivocada, que é a palavra evolução. Parece que é uma coisa boa, né? A evolução. Mas todo mundo já ouviu aquela história. Aquela pessoa teve pneumonia e evoluiu a óbito. Não, evolução é uma mudança. Teoricamente, tinha que ser bom, né? Não, evolução é mudança. Se tá ruim, fica pior. Sim, pode acontecer. Essa clareza para o que eu quero, o que é um relacionamento para mim, e aí de repente você se percebe num relacionamento que tá indo pro oposto. Olha aí você escolhendo, olha que leveza. E não foi... Doeu. Como não? Chorei Tem 2 coisa dias. boa pra caramba. Chorei 2 dias no carro ali, ó, chorando, no chuveiro ali, curtindo a música. Mas quarta-feira, levantei perfeita, falando ok, agora a vida que segue. Chorou, você gostava dele, vocês davam certo em vários aspectos. Até o momento que não deu mais. Sempre vai doer, mas quando a gente se escolhe, parece que dói o tempo que tem que doer. Sim. A gente não arrasta por mais Exatamente. tempo, né? E, de novo, economiza energia. Economiza energia. É isso aí. O que você acha que a pessoa deveria fazer para descobrir isso que você descobriu? Você encontrou a tua carreira, né, ali num acidente, na quadra, e seguiu. E tiveram todas as facilidades que você disse, mas você seguiu, né? O que você acha que alguém deve fazer por si mesmo para encontrar essa potência em si mesmo, o que ela deveria aprender e o que ela deveria parar de fazer? Eu acho que a primeira coisa é parar de se cobrar. E assim, eu acho que uma coisa é você se esforçar para aquilo dar certo. O esforço de vou colocar a minha energia nisso. Colocação de energia, né? Não é nem se esforçar, é colocação de energia. Vou colocar energia, vou investir aqui. Mas o medo da frustração, o medo de não dar certo, o medo de, putz, será que eu errei tanto assim que eu não tenho mais volta? Que droga, por que eu coloquei energia aqui? Eu não estava vendo. Não, é a sua vida. Não tem certo e errado. Se para você naquele momento fazia sentido, abraça isso e fala, ok, lição aprendida e bola para frente.
E eu acho que é essa questão do se perdoar, né? Perdoar quando tropeçar, quando tiver... Erro a gente sempre vai fazer. Eu não conheço uma pessoa que não errou, tirando, né, Jesus Cristo. Não tem uma pessoa que não tenha errado. A gente como... Por que a gente não se perdoa? A gente perdoa ou a gente... Você já viu, né, que era É um vídeo que eu vi na internet, que era uma mulher que ela falando porque eu sou feia, porque eu sou gorda, porque eu não consigo isso, porque eu sou pobre, e não sei o quê, e falando. E aí, o terapeuta, ele pegou e falou assim, colocou a imagem dela com 10 anos. E ela falou assim, fala pra ela, que era ela mesma, né? Você falaria que ela é feia? Você falaria que ela é gorda? Você falaria que ela não presta pra nada? Que ela não escolhe? Para aquela criança, né? Por que a gente se cobra tanto para sempre estar certo? E aí a gente está vendo essa sociedade adoecendo. Porque ela está carregando uma culpa que é inalcançável. De eu tinha que ser perfeita. De eu não podia errar. De eu devia ter chegado primeiro nesse ideal de beleza, de dinheiro, de carreira, de reconhecimento. Nós todos somos diferentes, com forças diferentes. Eu acho que a questão é descobrir o que faz sentido para você. Sabe que um amigo, ele disse que um comediante, ele disse qual comediante, mas eu esqueci. Ele disse o seguinte: o comediante contou uma piada muito engraçada. Todo mundo riu. E aí, assim que as risadas diminuíram, ele contou a mesma piada. A mesma, do mesmo jeito. Metade. E ele contou a mesma piada pela terceira vez e ninguém riu. E aí eles falaram, vocês não riram dessa piada igual. Por quê? Ninguém respondeu. Por que vocês sofrem tanto pelos mesmos problemas? Eu achei tão maravilhoso isso. A gente precisa dar uma olhada. A gente precisa investir no autoconhecimento. E para a gente encerrar, eu quero saber de você, na verdade, para as pessoas, né, que estão assistindo, qual a importância de investir no autoconhecimento para a tua felicidade? Como é que isso impactou? Investir em você mesmo. Como é que impactou na tua felicidade? Eu acho que o amadurecimento que me trouxe para mim e para eu poder cuidar dos outros foi tão massivo. Mudou a minha vida. Antes eu me preocupava com coisas que eu não vou dizer que são fúteis, não, porque fazem parte do meu dia a dia. Tem as minhas lutas, tem a questão de crenças limitantes. Acho que eu escutei tanto isso, mas é real isso. Me limitavam. Eu sempre achei que eu não era bonita o bastante para chamar a atenção de alguém, por exemplo. Eu me achava legal. Me achava esforçada. Me achava interessante. Porque eu sempre falei, não, na inteligência eu me garanto um pouco. Até eu descobrir pessoas mais inteligentes que eu. E aí o momento que eu falei, pera, Grace, para de se comparar com os outros. Você é você. E aí começar a abraçar as fraquezas e as virtudes, né? Falar, Grace, você é uma pessoa empática. Você é uma pessoa que ama a vida. Que hoje você consegue ver a vida como uma dádiva, como um presente. O que eu tenho aprendido muito hoje é o quanto a vida pode ser diferente. Né? A gente conversou, eu voltei de férias agora, estava em Jericoacoara, maravilhoso. E eu vi... Toda vez que eu vou pro Nordeste é a mesma coisa, a mesma história. Eu chego lá e eu vejo pessoas felizes, pescando, trabalhando ali na barraquinha, 5 horas da tarde, correndo e dando um mergulho no mar.
Só atravessando ali, ó. Atravessou o feixe de areia, pulou no mar. E não tá de férias. É a vida dela. É a vida É a dela. vida da pessoa. E eu, Grace, sou muito feliz hoje também, aqui na cidade grande e tal. Mas toda vez eu falo, mas e se? E aquela pessoa tá errada? Não tá errada. Será que eu posso? Também posso. E se der errado, posso voltar? Também posso voltar. E tem felicidade aqui também. Tem felicidade aqui também. E eu posso também tirar férias e ir lá de vez em quando e sentir essa felicidade no simples, ou né, na correria de São Paulo, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás, né? Mas eu acho que o importante é a gente ter a clareza. A felicidade, eu acho que para mim hoje é isso, é ter a clareza de que eu estou vivendo. É a clareza que isso é vida, que dói. Que bom que eu amei uma pessoa daquele jeito. Não deu certo, mas que bom que eu soube o que é amar ou ser amado. Né? Que bom que eu tenho amigos que chegam assim, me mandam mensagem do nada e falam, Grey, pensei em você hoje. Sou muito feliz por isso. Né? De, às vezes, chegar em casa e falar, nossa, eu sei cozinhar um negocinho aqui que, nossa, ficou muito bom. E eu acho que, para mim, o autoconhecimento, ele me trouxe a clareza da gratidão de estar viva. É a gratidão. Então, o autoconhecimento é entender, Grace não gosta disso. Tá, eu tenho que fazer coisa que eu não gosto. Mas quando eu consigo passar por aquilo, eu falo, nossa, né? Sou muito boa nisso. Eu sobrevivi. E eu acho que essa alegria... A gente sempre escuta isso, né? A felicidade, ela não é um objetivo final. É o percurso. E aí é uma felicidade aqui, ali... É uma alegria aqui e ali. É a soma de muitas, né? É a soma de muitas. E a gente ter a clareza disso, faz a gente sentir feliz. Eu acho que essa que é a questão para mim hoje, né? Sim. É entender. Entender que beleza também é passageira. Posso trabalhar, malhar bastante, tal, ter o corpo que eu quero, mas eu também posso pegar e falar, ai, não tô afim, e engordar uns 10 quilos. Que eu também posso ser feliz, também tem o meu valor ali. Mas eu acho que a consciência faz o caminho ser mais fácil. Sensacional. Sensacional. Sem bater tanto nas paredes, né, da cabeçada, mas porque faz parte também. Muito bom, muito bom. E é assim que a gente encerra. Ai, que delícia, Dan. Mais esse episódio de Toda a Potência do Ser. Eu espero que assim como foi pra gente aqui, você também tenha tirado muitos bons proveitos dessa conversa maravilhosa. Obrigadão por você ter participado. Obrigada. Tchau, tchau.